Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é a nossa segunda live do projeto Retomada pós-pandemia. É uma live onde está sendo convidado o professor Maurício Gomes dos Santos. Ele é especialista em fisioterapia, em pilates e educação física e tudo que é equivalente à saúde física. Esse projeto Transformação, ele vai trazer nesse programa 8 passos fundamentais para alavancar os seus negócios e a sua vida. Quem somos nós? Esse grupo é um grupo de diretores empresariais, consultores, comerciantes, professores, psicólogos. Para quem é esse programa? Esse programa é especificamente para os autônomos em geral, mas especialmente todo profissional 50 a mais e os empreendedores de todo o Brasil, sejam empreendedores novos ou sejam empreendedores antigos. Ok? Agora, esse programa tem uma característica importante. As pessoas têm que ter coragem de enfrentar a mudança e estarem dispostos a mudar a sua forma de pensar, para quem quer ficar na zona de conforto. Nós vamos tratar de controles emocionais, processo de comunicação, processo de controle operacional, administração. É o primeiro passo que é muito importante e eu tenho certeza que o pessoal autônomo não está habituado a cuidar dos seus controles emocionais, da sua área emocional. O dia a dia, o ritmo de trabalho é muito grande e você não cuida da área emocional. Então, o primeiro passo é aprender a fazer respiração. O primeiro processo de respiração é o processo 4-2-5-2. Existem processos mais longos de relaxamento, que nós vamos fazer aulas específicas depois das 8 lives. Nós vamos ter aula de relaxamento, nós vamos ter um pessoal, eu quero trazer uma minha professora de meditação, ela passou 6 meses no Tibete com o Dalai Lama, então eu quero, não tá fechado ainda, eu estou negociando com ela a possibilidade dela de distribuir um tempo para essa aula de meditação. E hoje nós vamos começar com a aula do professor Maurício Gomes. Ele é um especialista em treinamento, ele foi o profissional da área nas Olimpíadas, Paralimpíadas. Né? Ele tratou do nosso medalhista de natação, Daniel Silva, né? Daniel Silva, né, Maurício? Daniel Dias. Daniel Dias, isso. Ele que fez os cuidados do Daniel Dias. E agora o Maurício está com você a bola para falar da saúde física. Ok? Tá joia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Duarte. Boa tarde, Cláudio, Breno. Mais uma vez, um prazer, um privilégio poder falar um pouquinho. Essa questão do esporte paralímpico, ela é uma situação a qual eu tenho trazido para os meus dias atuais, em tempos de pandemia, para entender uma nova realidade que está por vir, né? De negociação entre as partes, enfim. Mas o que nos chama a atenção é pós-pandemia. Pós-pandemia, o que muita gente está preocupado é com a parte da economia do país. Não somente do país, mas do mundo inteiro. Sabemos que alguns países que são considerados potências mundiais, esses países não vão ter grandes dificuldades de se reerguer. Eu acredito que todos vão passar por dificuldades, mas alguns, no processo de se reerguer, não vai sentir muito a dificuldade. Já o Brasil é um pouco diferente. Nós estamos vindo de um processo de recessão econômica e quando nós começávamos a perceber ou observar uma leve esperança de crescimento econômico, vem a pandemia e traz todo esse transtorno. Mas a grande preocupação é dos efeitos da pandemia no que se diz respeito à saúde pública.
né? Nesses últimos dias, basicamente 3 semanas, onde o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nos deu a legalidade de atendimento essencial à saúde, nós voltamos a trabalhar. E o que tem vindo até nós são situações extremamente preocupantes. E quando eu falo preocupantes, a gente fala de período médio, curto, médio prazo, tá? Não é nem longo prazo. Mas são os problemas psicossomáticos que está trazendo levando as pessoas a se adoecerem. Nós sabemos que dentro desse período onde a pandemia se instalou no Brasil, tivemos lamentavelmente inúmeros mortes, muito triste, mas os veículos de comunicação não têm levado em consideração as pessoas que infelizmente perderam suas vidas por outras situações. Situações de infartos, situações de AVC, enfim, vários outros problemas. Sem falar de diversas pessoas que estão passando por problemas psicossomáticos gravíssimos, né? Nesses últimos dias, conversando com o Duarte, eu venho falando para ele que um dos piores sentimentos que o ser humano pode alimentar é o sentimento do medo. O medo é um problema, é um sentimento do qual muitas pessoas não conseguem administrar. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão começando a adoecer. Tá? Então, na clínica, nesses últimos dias, tem aparecido inúmeras situações que, se a gente for colocar num panorama, são de baixa complexidade por aquilo que ainda está por vir. São pessoas com problemas de dores lombares, problemas musculoesqueléticos, articulares de complexidade média alta, por conta do medo, por conta de sintomas depressivos, ansiedade, enfim. O que é muito importante a gente avaliar nesse processo de crescimento, de sair da zona de conforto para pensar no pós-pandemia? É que nós precisamos dar consciência para as pessoas ficarem atentas à sua saúde. Todo mundo está preocupado em contrair o vírus ou não contrair o vírus, mas está esquecendo disso aqui, do psicossomático, da mente. Lamentavelmente, a imprensa brasileira é algo lamentável. Eu tento encontrar palavras para poder qualificar a imprensa do nosso país e ela é ridícula. Principalmente a imprensa televisiva, que ao invés de trazer informação, tem trazido realmente desinformação. O que nós vemos é uma grande mistura de informações e o que a gente percebe é que está instalando medo das pessoas. E muitas das pessoas não têm condições de discernir o que é certo e errado, né? Às vezes a única opção que a pessoa tem de se atualizar, de ver o noticiário é a televisão aberta, e nós sabemos aí, através de algumas emissoras, que algumas coisas não estão batendo. Mas, enfim, isso é um problema que realmente existe e é difícil, é muito polêmico, mas qual que é o X da questão? Medo. Medo é um dos piores sentimentos que o ser humano pode existir. Porque o medo ele pode te privar de tudo, ele pode simplesmente derrubar você, psicologicamente falando. Não sou psicólogo, né? Nem porque não é essa a minha profissão, eu sou fisioterapeuta, mas estudo e trabalho com reabilitação muscular e o psicossomático tem influência direta sobre o fisiológico. Eu estava lendo uma matéria e, assim, é muito importante nós levarmos em consideração coisas básicas. Quando a gente pensa em processo de liberação hormonal, de uma forma bem básica, bem simples de dizer,
nós caminhamos em duas vias de liberação hormonal. Ou nós estamos num processo de liberação de opioides endógenos, que são os hormônios que fazem a manutenção do nosso sistema imunológico, do nosso metabolismo, enfim, os hormônios de relaxamento, os hormônios de prazer, os hormônios de reparação tecidual. Os opioides endógenos são os responsáveis por trazer bem-estar ao corpo humano. Ao contrário dos opioides endógenos, nós temos a parte da liberação hormonal de características dos corticoides, dos cortisols, desculpa, de cortisol. Tá? O cortisol é um dos principais responsáveis pela produção de radicais livres no meio intracelular, no meio extracelular. O grande problema é que o cortisol e radicais livres, havendo alguma patologia instalada nesse corpo, isso vai aflorar. O que está acontecendo? É um assunto até muito amplo e complexo. Talvez teremos que ter mais oportunidades de falar de uma maneira mais ampla, mas eu vou tentar abreviar para vocês. O medo que está sendo instalado nas pessoas está sendo responsável por essas pessoas adoecerem fisicamente. Né? Lamentavelmente, tivemos alguns episódios de fatalidades aqui na cidade de Campinas, de pessoas jovens padecendo de infarto, de AVC, e isso não é computado nos meios de comunicação. O que é mais triste, se você for no Diário Oficial, de algumas semanas atrás, todo falecimento ocorrido na rede municipal e estadual de saúde no estado de São Paulo tem que ser catalogado como Covid-19. Isso é um absurdo, mas é a realidade. Então, muita gente está perdendo a sua vida, não de Covid, mas o que o medo do Covid tem proporcionado. Então, é muito importante essas pessoas começarem a pensar de uma maneira diferente e começar a perceber o que o seu corpo está falando. É extremamente preocupante você pegar um paciente fisicamente normal, o paciente ter dor lombar aguda, uma dor que incapacita, que literalmente bloqueia a biomecânica da coluna, ou seja, a pessoa fica literalmente travada. Você, nos exames ortopédicos que preconizam minha área de atuação, você faz a análise, não há problema nenhum. Alguns já vêm até mim com exame de imagem e comprovam que não tem problema nenhum, mas a pessoa está aqui, padecendo de dor, eu trabalho com dor. E o que está acontecendo? É o medo. É o medo. É o psicossomático, somatizado, e o corpo está padecendo. Então, é muito importante a pessoa dar manutenção ao corpo. É um assunto um pouco complexo também nós falarmos da liberação das academias, dos centros de beleza, cabeleireiro, enfim. Eu entendo perfeitamente que todo tipo de aglomeração e toda situação que pode promover risco de contaminação tem que ser cuidado, tem que ser visto de uma maneira muito imperiosa no que se diz respeito à questão higiênica, na questão de vigilância, mas é extremamente importante você trabalhar a sua cabeça, o seu físico, seja através de uma caminhada, de uma atividade física, mas é fundamental. É isso que nós estamos tentando falar para as pessoas. Fazer atividade física é uma das ferramentas mais poderosas de fortalecimento do nosso sistema imunológico. Tanto é que pessoas que não estão fazendo atividade física, muito pelo contrário, estão simplesmente acomodadas dentro da sua casa pela questão da quarentena e ainda por cima recebendo informações que não são informações de verdade, mas instrumento de pânico, essas pessoas estão adoecendo.
E como que eu tenho tanta certeza? Pela rotina da clínica que está acontecendo nesses últimos dias. São situações que fogem à rotina do meu trabalho. É diferente de você, por exemplo, numa questão de alto rendimento de esporte, seja ele paralímpico ou convencional, o atleta torce um tornozelo, tem uma hérnia de disco. É diferente de tudo isso, gente. De tudo isso. O que nós estamos vendo são problemas sem causa definida, mas o paciente está sofrendo fisicamente. E qual que é a única hipótese plausível que pode ser isso? Influência psicossomática. E se a gente for parar para pensar, por conta do medo. É muito interessante que, para que você possa ter conhecimento, você tem que abrir mão de alguns, como que eu posso dizer, de alguns preceitos, de algumas coisas que fogem daquilo que é relativamente correto. Eu li esse tempo atrás o Manual do Comunismo do Brasil. Assustador, né? Mas eu tive que ler. Eu queria tentar entender qual que é a mentalidade desse povo. E, gente, por incrível que pareça, um dos grandes preceitos dessa cartilha, que na minha humilde opinião é uma cartilha de terror, né? Instalar o medo na massa, nas pessoas. Por quê? A partir do momento que o medo é instalado nas pessoas, as pessoas não falam mais por si. Elas ficam suscetíveis às manobras da nossa ideia. Ou seja, pessoal, tudo que eles estão tentando fazer com o povo, eles estão conseguindo. Então, o que acontece? Quando eu falo para as pessoas, não, você tem que se exercitar, você tem que fazer atividade física, você tem que cuidar do seu corpo. Mas eu vou sair de casa, eu não sei. Então, você percebe que ela já está com medo. E isso, né, linkando com todo esse projeto que o professor Duarte tem nos trazido nesses últimos dias, de grande valia, o medo pode ser um grande inimigo para que essa pessoa saia dessa condição para ele voltar a ser produtivo novamente. Os 50 mais é um público que no nosso país, lamentavelmente, já não é valorizado, que eu acho um absurdo. Países de primeiro mundo, esse público é extremamente ativo, fisicamente, intelectualmente, eles fazem parte da sociedade integralmente. Aqui é o contrário. E essas pessoas estão adoecendo e elas estão, digamos assim, padecendo de algo que nem elas têm um entendimento. E o que é pior, a grande maioria dos profissionais de saúde não entendem assim. Eles acham que é bobagem, que é loucura, que é depressão. Não é só depressão, pessoal. É medo. Então, é muito importante nós nos posicionarmos como profissionais, digamos, entendidos da situação, blindar a nossa cabeça por tudo aquilo que é mentira, que é errado, porque nós temos que ajudar essas pessoas. E quando eu falo ajudar essas pessoas, uma coisa é fato. A gente não tem que ficar segurando na mão, reerguendo. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é fazer essas pessoas descobrirem o potencial que existe ainda dentro delas. E que não é porque elas têm mais de 50 anos que elas não podem ser produtivas. Tá? Esse tempo atrás perguntaram para mim que problema de coluna incapacita pessoas. Realmente incapacita. Toda patologia de coluna pode ser, se não cuidado, um processo de capacitação. Mas me perguntam de diversas formas, eu tenho problema disso na coluna, eu tenho aquilo. Toda coluna é passível de tratamento. Toda. Desde as mais complexas, desde as mais simples, em termos de patologia. E qual que é, então,
o segredo do sucesso de um tratamento, por exemplo, desse? Continuidade. Ou seja, disciplina no tratamento. Atividade. Quanto mais parado os 50 a mais ficar, qualquer pessoa, principalmente os 50 a mais, pior. Quanto mais ativo ele for, melhor ele vai ser. Então, se o seu problema for dores na coluna, nas articulações, joelho, tornozelo, enfim, mexa-se. Por favor, mexa-se. Tome os devidos cuidados, mas mexa-se. Eu li ontem um artigo seríssimo, eu não lembro agora aqui a universidade, mas é uma universidade americana, que coloca em xeque o uso de máscaras para pessoas saudáveis. O uso de máscara deve ser usado quando você, pessoa saudável, está num ambiente onde pode ter um acúmulo de pessoas. Num ambiente de céu aberto, onde você está sozinho ou com poucas pessoas, que tem um distanciamento entre 1 a 2 metros, tira essa máscara. A grande riqueza da saúde do corpo humano, do sistema imunológico, é que o nosso sistema imunológico se fortalece com o ar, seja ele puro ou não. Entendeu? A grande maioria da população vai adquirir coronavírus. Alguns vão ser assintomáticos e outros não. E a partir disso nós vamos criando imunidade, apesar de não ter estudos específicos, tá, conclusivos, que concluem que a pessoa que adquire a Covid-19 fica resistente ao vírus depois. Esses estudos ainda não são conclusivos, tá? Mas nós já sabemos que existem estudos avançados no isolamento do vírus e que isso é uma questão de tempo chegar até nós, tá? Lembrando, por ano, lamentavelmente, naturalmente, morrem mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro. Naturalmente. Então, estão pegando uma doença que, lamentavelmente, é nova, que não tem estudos sobre o efeito dela no corpo humano, e estão supervalorizando. E o que isso está causando? Pânico nas pessoas, medo. E isso está influindo uma outra coisa. Eu tenho pacientes que estão em processo depressivo, com dores idiopáticas. O que é idiopática? Sem causa indefinida, mas está limitante. Aí você pergunta para ele o que está acontecendo, e ele fala, Maurício, eu simplesmente tive que mandar 6 funcionários embora. Eu tive que mandar, como um que eu atendi ontem, mandou 16 funcionários embora. Não sabe o que vai fazer. Então, a questão é, será que é um problema realmente musculoesquelético, fisiológico ou psicossomático? Então, nós precisamos fortalecer a nossa mente. Blindar, começar a ser mais seletivos na hora de escolher um meio de comunicação para se informar. Cuidado, que nós vivemos hoje num país onde o sistema de comunicação não é confiável, não é fidedigno. Então, nós temos que ser seletivos e muito cuidadosos em escolher um canal de comunicação para nos informar. E outra coisa, né? Ocupe sua mente com coisas produtivas, né? Tendo a oportunidade, saia, vai para uma praça, vai para um ambiente aberto, faça caminhada, faça atividade física dentro das suas possibilidades. Ah, mas eu não tenho acesso a uma academia de ginástica, eu não tenho acesso a um pilates, eu não tenho acesso nisso. Não importa, vai andar, pega a bicicleta, quem tem bicicleta, ande de bicicleta, movimente-se. A partir do momento que você se movimenta, o seu sistema imunológico ele é fortalecido.
Então, a grande preocupação é essa. Cabeça parada, medo se instala e o corpo vai padecer, né? Então, encarecidamente, eu venho através desse canal, né, que o Duarte me proporcionou, tentar mostrar para as pessoas que dentro de suas possibilidades, faça alguma coisa fisicamente. Se mexa, se alimente bem, beba bastante água, se hidrate. Sempre que possível, tome sol nos horários específicos das 9 às 10h30 da manhã, das 5 às 6 horas da tarde, para você sintetizar o processo de liberação de vitamina D no seu organismo, através do sol. A vitamina D é extremamente importante para a manutenção e fortalecimento do seu sistema imunológico. E mexa-se, mexa-se, né? É a nossa grande preocupação. É impressionante, todos os nossos clientes que estão aqui conosco se movimentando, extremamente saudáveis. Então, quando você fala isso para as pessoas, elas não acreditam. Mas não existe regra. Lamentavelmente, nós não temos 100% de segurança para nada. A gente se resguarda dentro de casa numa quarentena, mas na necessidade a gente tem que ir no supermercado, a gente tem que ir numa farmácia, a gente tem que sair, né? Então, qual que é a chance de eu pegar coronavírus? É só você abrir os olhos e levantar da cama. Então, o que você prefere? Você vai morrer de medo, enfurnado dentro da tua casa, se definhando aos poucos, ou encarando isso como realidade, se protegendo de todas as maneiras possíveis e indo à luta. Vida que segue. Não é fácil, mas nós estamos aqui para poder nos unirmos e lutarmos juntos, porque isso vai passar. E nós vamos sair muito melhores do que como entramos. Maurício, você já encerrou? Sim. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que esse tipo de colaboração é fundamental. Infelizmente, o horário para essa live não foi o mais adequado, porém, das últimas 2 vezes, nas últimas 2 quinta-feiras que eu fui fazer a live, a região de sinal da internet aqui foi muito ruim. Eu terminei tendo que cortar as 2 lives. O sinal na minha casa, eu estou perto do castelo aqui, e até meu celular às vezes não pega. Quando você está no castelo, até o sinal do controle do carro às vezes não funciona. Mas ótimo, isso aqui vai ser gravado. Felizmente, nós temos aí a participação do Cláudio, o Breno está aí também, e o pessoal que aparecer. E eu vou divulgar, distribuir isso pelo YouTube, vou editar agora, passar a semana que vem, soltar a primeira e a segunda. É muito interessante a sua colocação, e eu sou testemunho dessa melhora em função de movimentação, né? Porque como eu sou muito mais que 50 a mais, né? Eu sou versão 7.3, então eu fiquei muito tempo parado. Eu era esportista quando era jovem, eu fiquei muito tempo parado, machuquei o joelho, e isso agora tá me custando muito caro. Agora, 2 meses que eu fiz Pilates, assim, tem uma recuperação extraordinária. Assim, eu sou testemunha vivo do que o Maurício está falando, né? Então, a minha outra preocupação é que esse medo que as pessoas têm, porque agora é o medo de o que eu vou fazer da vida? Quem tem empresa, o que eu vou fazer com a minha empresa? Quem não tem trabalho, de onde eu vou arrumar dinheiro? Então, todos esses medos têm que começar a ser administrado com a emoção. E, pior, esse pessoal não está habituado a esse processo. O processo de controle mental, emocional, físico, não faz parte do vocabulário nacional. O brasileiro não está habituado a isso. Não sabe. Não faz parte da nossa cultura, né, Duarte? A cultura é uma cultura jovem, né? Nós temos o quê? 500, 600 anos. Se você pegar uma cultura oriental, que tem 5.000 anos, eles têm um outro processo e estão sofrendo como a gente. Então, você imagina o que está acontecendo
com quem está no Brasil não tem esse hábito e muita gente, infelizmente, a gente passa essas informações, mas as pessoas acham que isso não tem nada a ver. Não estão acostumadas a entender que o processo cerebral, todo o seu cérebro, é que controla todo o seu organismo, é um sistema. Nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, sistema nervoso, e tudo isso é controlado pelo cérebro. E o cérebro é que faz todo o comando. Todo o comando neuronal cria redes neurais, e essas redes neurais é que fazem os hábitos. Rede neural, por exemplo, se você não quando você fortalece uma rede neural, só um exemplo. Eu tenho certeza que a maioria de quem está ouvindo ou vai ouvir, em algum momento, saiu de casa, chegou no trabalho sem perceber o que fez. Como foi? Como chegou lá? Por quê? Ele tem uma rede neural fortalecida pelo hábito. Então, o sistema nervoso criou uma rede neural que automaticamente levou ele para casa, para o trabalho ou para casa. E esses comandos neurais é quem são construtores ou destruidores. E aí tem outro problema, são as crenças. E aí isso nós vamos trabalhar depois, como eu disse, nós vamos ter, depois das 8 lives que vamos tratar, a primeira live foi emocional, a segunda live, que é agora hoje, é física, a próxima nós vamos falar de comunicação, depois nós temos temos 8 planejadas, até falando de plano de negócio, nós vamos falar de atendimento ao cliente, nós vamos falar de plano de negócio, e depois, como eu disse antes, eu quero ver se eu consigo falar com a Elisa, é a minha professora de meditação, ela é da Escola Paulista de Medicina, que foi onde eu me formei na especialização em medicina comportamental. Ela é especialista nisso. E eu quero ver quem mais eu possa trazer nesse aspecto. Por quê? Porque eu vou dar aula de PNL, porque nessa nova pandemia, a mudança de mentalidade, a forma de pensar tem que mudar. Se você não mudar a forma de pensar, você não vai conseguir acompanhar as mudanças. E são essas mudanças que a gente vai trabalhar. Bom, nós estamos chegando ao final. Queria agradecer a todo mundo que esteve conosco. Obrigado. E avisar que nós vamos estar no YouTube, pelo Instagram também. A gente pode também, pelo Instagram, JB Duarte Oficial. No convite tem o Instagram do Maurício. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau, obrigado.